Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê Humanidade, que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. Hoje estamos aqui num especial sobre eleições municipais de 2024 e também de quebra sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E para falar desses assuntos complicados, a gente está aqui com um time de elite, de muito prestígio do Ateliê de Humanidades. Eu estou acompanhado da Alessandra Faria. Olá, Alessandra. Oi, bom dia, Lucas. Bom dia, Bia. Bom dia, Elimar. Também estou acompanhado do Elimar Nascimento. Fala, Elimar. Bom dia a todos e todas. E também da Bia Martins, como sempre. Fala, Bia. Oi, gente. Bom dia a todo mundo. E André está nos bastidores, mas está conosco em espírito. Qualquer coisa ele aparece de vez em quando aí. Pois bem, começando pelas eleições de 2024, que chegaram ao fim aí no dia 27 de outubro, com o segundo turno. Os resultados do segundo turno, de certa forma, consolidaram uma imagem de governo a nível municipal para os próximos 4 anos, que já estava adiantada no primeiro turno, né? Os grandes vencedores, a gente tem aí a direita e o centrão. Todavia, nessa direita da qual eu estou falando, vem com algumas ressalvas, né? A gente tem candidatos aí mais alinhados a Bolsonaro, com uma versão de direita mais radical, que nós viemos a conhecer no Brasil nos últimos anos. O próprio Bolsonaro emprestou seu apoio, né, estando presente em muitas cidades e dando, digamos assim, o seu patrocínio, o seu selo de aprovação para muitos candidatos. Porém, essa direita também compartilhou espaço com uma direita, digamos, mais tradicional ou moderada, com candidatos do MDB, do PP e do União. Não obstante, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, aumentou em 50% o número de suas prefeituras conquistadas em relação a 2020 e conquistou o maior número de grandes cidades. Grandes aí, eu digo, com mais de 200 mil eleitores. Do outro lado, a gente vê o PT, que foi de 182 para 252 municípios, né, de 2020 para agora 2024, porém só conquistou uma capital, Fortaleza, com uma vitória bem apertada. No grande centro, a gente tem o PSD, sob a liderança do Kassab, se destacando com o maior número de municípios no total, com 887 vitórias. Então, o que esses resultados significam para a gente? Alguns tópicos que a gente pode conversar. Primeiro, a gente pode falar de uma consolidação da direita no Brasil. Historicamente, eleições municipais tendem para a direita, o que não surpreende, né, dada a história da política municipal no Brasil e também a quantidade enorme de partidos de direita no Brasil, no sentido amplo. Todavia, parece aí haver uma diferença entre candidatos de uma direita moderada ou mais tradicional e candidatos emergentes de uma nova direita, como a Cristina Grano, em Curitiba, e o Pablo Marçal, que virou uma figura famosa e notória nas eleições de São Paulo. Esses dois perderam, a Cristina no segundo turno e o Pablo logo no primeiro turno. Do lado da esquerda, há um aumento de vitórias do PT, mas muitos falam aí de um prognóstico ruim, né? Quais são as perspectivas para a esquerda nas próximas eleições federais, diante da predominância dessa direita e do centro a nível municipal? Por fim, o Centrão continua a fazer as suas manobras com o Kassab na linha de frente, inclusive o Kassab já em campanha pela presidência da Câmara dos Deputados, que é atualmente ocupada pelo Arthur Lira. Então, diante dessa configuração, o que a gente pode dizer sobre o Brasil dos próximos 2 anos, né, até 2026, eleições presidenciais, ou os próximos 4 anos? Por outro lado, o que essas eleições nos dizem sobre os nossos últimos 4 anos? Né? De onde a gente veio, como chegamos até aqui, e como a gente pode pensar, a partir dessas eleições, o nosso futuro. É isso. A mesa está aberta, a conversa está aberta, fiquem à vontade. Então, Lucas, são muitas agendas. Eu gostaria de pensar que o nosso eixo, tudo que nos interessa hoje, ou pelo menos que nos interessa a nós que pensamos a democracia, né, e pensamos a democracia no mundo, a democracia no Brasil, os valores democráticos, quais os caminhos que nos levam à moderação. Então, eu acho que, para a gente começar o debate, eu diria que o que as eleições municipais trazem e que conversa com o pleito nacional é esse esforço da moderação. Então, por um lado, nós vemos que, apesar de não haver uma significativa eleição de prefeituras do PT, por exemplo, você tem
né, movimentos de alianças estratégicas, ou seja, cidades importantes onde o PT apoia quem ganha. Então, acho que isso é um dado relevante. Por outro lado, nós também vemos, né, esse elemento Kassab, que você chamou atenção, mas que é um elemento também de moderação. Então, o que a gente viu, de fato, e aí já começo dizendo meu desacordo em relação ao que pessoas normalmente dizem, que Marçal foi o grande vencedor, eu acho que não, acho que ele perdeu. É um fato que ele tenha aparecido, mas também é um fato que a moderação ao centro, né, venceu ele na disputa. Então, eu diria que esse efeito moderação, ele vem, né, e saber dialogar com ele vai ser bem importante para que haja uma continuidade de agendas mais progressistas no cenário nacional, visando as próximas eleições presidenciais. No essencial, estou de acordo com a Alessandra, né? Venceu a moderação, representada sobretudo pelo PSDB, pelo PSD e pelo MDB. Agora, é preciso ter presente, primeiro, que eleições municipais e eleições nacionais são coisas absolutamente distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O MDB foi o partido que dominou durante décadas, quase, as eleições municipais, sobretudo no interior do Brasil, o MDB, PFL, e nunca chegaram à presidência a não ser por acidentes. Ou seja, nunca tiveram nenhum candidato propositivo que conseguisse galgar as eleições. Por quê? Porque a eleição municipal depende muito das relações, das dinâmicas locais, sobretudo em cidade pequena e média. E aí o componente ideológico é fluido, não, entendeu? Direita, esquerda, em cidades pequenas, brasileiras e médias, não significa nada para a população e mesmo para os partidos políticos. Os partidos se filiam os políticos se filiam aos partidos, na realidade, legendas eleitorais, para quem tem mais chance para ele poder ser eleito. Então, a dinâmica nacional é uma dinâmica de fulanização. Nós temos uma longa história aí de candidatos que tinham um punhado, uma dezena de partidos, hora de televisão imensa e perdeu. E quem não tinha partido ganhou. Então, a dinâmica é uma dinâmica de fulanização. O que a pessoa, de certa maneira, encarna para o imaginário da população. Porque, afinal, as pessoas não votam em candidatos, mas votam em imagens que eles têm de candidatos. Então, desse ponto de vista, as eleições marcaram uma tendência já existente, de que os conservadores dominam as eleições municipais. Com um detalhe interessante, tem um protagonista novo, que é o PL, que é praticamente a segunda grande eleição que ele participa, e que teve um certo destaque, embora bem menos do que a expectativa do que ele esperava. Mas vitorioso, como diz a Alessandra, foi os mais moderados, ou seja, conservadores democráticos e não os conservadores autoritários. Isso vai ter repercussão sobre as eleições nacionais em termos de presidência, pouco. Vai depender muito dos candidatos que os partidos têm, como é que eles conseguem. Os prefeitos, na verdade, eles somam um pouco nessa dinâmica. E, nesse sentido, não há que temer, digamos assim, de que tenha. É preciso ver se tem lideranças dentro desse grupo de direita. Agora, a direita tem hoje cada vez mais distinto dois grupos, um de extrema, e um outro mais moderado, que foi vencedor no final das eleições e que tende a se fortalecer. Bolsonaro está tentando sair da elegibilidade, mas é difícil porque o caminho do TSE não tem nada a ver com o 8 de novembro, tem a ver com a reunião que ele fez com o senador, portanto o processo é outro. Pode até haver anistia pelo Congresso Nacional, que ele não perde a elegibilidade. O processo de elegibilidade é um processo diferenciado. Claro que ele está preparando o Eduardo, o seu filho, que está, inclusive, ou Flávio, enfim, o Eduardo está, inclusive, lá na casa do Trump, acompanhando o processo eleitoral. Você vai ter alguém de confiança dele. Michele não é de confiança dele, entendeu? Tarcísio, só se tiver muita chance, mas não é o que ele deseja, ele vai tentar emplacar um filho dele. Não se sabe se vai fazer. Então é provável que a direita, inclusive, saia cindida em 2 ou 3 candidatos. A esquerda, sem dúvida, é grande perdedora, em particular o PDT, em primeiro lugar, que inclusive perdeu a prefeitura de Sobral, eles eram praticamente já uma monarquia, e
recuaram bastante ao nível de prefeitos e conservadores. O PT avançou, mas timidamente, né? Apesar de alguns dos seus dirigentes dizerem que era uma grande vitória, não foi vitória nenhuma. Quer dizer, um partido que tem 251 prefeituras, apenas uma capital tendo a presidência da República, é uma derrota. Né? Por quê? Porque o PT não consegue mais conversar com a população, a esquerda não consegue mais. E por que a esquerda não consegue mais conversar? Porque a esquerda não entende as mudanças que ocorreram nessas 2 décadas. Cada vez menos a esquerda consegue entender. Perdeu grande parte dos seus intelectuais, tem um clausuramento sobre si mesmo, né, marcado um pouco pela sua história de hegemônico que beira a arrogância. Então, o grande perdedor é a esquerda. Né? E exceto Lula e o Haddad, não tem nenhum outro nome. E o Lula, evidentemente, se tiver em condições ruins eleitoralmente, não irá participar. Aí, outra vez, Haddad é o grande sacrificado do PT. Sacrificado em candidato à prefeitura, candidato a Estado, né, e alguém que você coloca como ministro da Economia desde o primeiro dia, achando que ele pode vir a chegar ao final. E está se saindo muito melhor do que se esperava. Mas não tem liderança. A esquerda morreu, ou está fenecendo com esses partidos que nós temos. Mesmo o PSB, que ganhou João Campos com a vitória extraordinária, perdeu em termos de número de prefeituras. O grande vencedor é o meio, o grande perdedor é a esquerda, mas isso não repercute necessariamente na definição dos candidatos presidenciais. Bom, nós estamos aqui hoje com 2 estudiosos, né, da política brasileira, então eu vou, enfim, comentar algumas coisas nas falas e talvez levantar aí alguns pontos que a gente possa abordar, né? Então, primeiro eu gostei da fala do Elimar, porque eu senti falta na fala do Lucas da palavra extrema-direita, né? Que existe essa diferenciação, né, do que é a extrema-direita aqui no Brasil e do que é a direita. A direita talvez representada por isso que a Alessandra colocou como a ala mais moderada, né? E a extrema-direita que a gente identifica mais com o bolsonarismo, e o Tarcísio ainda não sabe direito em que pé que ele está, eu não sei se ele é tão moderado, né, tendo em vista as políticas dele, especialmente a política de segurança, né? E esse também era um tema que eu gostaria de levantar em relação aos crimes eleitorais que aconteceram, né, nessa eleição, e de como o Brasil vai tratar disso, e, vamos dizer assim, da consequência que esses crimes podem ter para o nosso processo democrático, né? Assim, o próprio Marçal, né, que foi a grande surpresa aí dessa eleição, ele cometeu vários crimes, né, na forma de ilações, ofensas, calúnias, né, que ele lançou até o final, e, né, dizendo lá que o Boulos teria sido internado por crise de consumo de drogas, e que isso tudo era falso, e tantas mentiras que ele fala com a cara lavada, como se aquilo não tivesse peso, e que isso, assim, ele vai participar de um outro processo eleitoral, tendo tido o comportamento assim, tão pouco respeitoso com as regras né, do debate político, né? Então, nós vamos deixar que isso prossiga, né? Nós, como Brasil, como a instituição da justiça eleitoral, vai deixar que ele continue na vida pública. E, nesse ponto, até um comentário assim, que eu gostaria de fazer, né, em relação a esse debate, essa entrevista que o Boulos se propôs a fazer, né, que o Marçal fez uma entrevista de emprego com o Boulos, quer dizer, o Boulos se sujeitou, né, a estar nesse lugar, né, vamos dizer assim, como que legitimando, né, o lugar, né, do Marçal dentro do debate público, depois de tudo que ele fez. Esse é um ponto. Um outro crime eleitoral muito grave que aconteceu foi a de autoria do próprio governador Tarcísio, né, que no dia da eleição ele deu uma entrevista para uma rede acho que foi uma entrevista coletiva, mais de uma rede de televisão, na qual ele disse que havia ali já circulando notícias de que o PCC estaria apoiando um dos candidatos do segundo turno da Prefeitura de São Paulo. Aí foi perguntado que candidato, ele falou Boulos. Não existe isso, ele não tem essa informação, isso é totalmente falso, né? Ele pronunciou isso no dia da eleição, né? Com as urnas abertas para a eleição. Tudo bem quer dizer, não tudo bem. De fato, o Boulos não tinha a menor chance, mas ele não pode se sentir de qualquer forma autorizado a fazer uma coisa dessas, né? Então, assim, no meu pensamento,
a minha preocupação, né, se a Justiça Eleitoral brasileira não se posicionar em relação a esses delitos, né, o que nos espera na próxima campanha eleitoral, né? Então, acho que eu lanço, então, essa pergunta aí para o nosso debate. Eu acho que tem um ponto aí que foi levantado sobre a moderação que eu gostaria de revisitar isso. Tem uma diferença, né, o Elimar colocou muito bem, entre eleições municipais e nacionais. Né? Na eleição municipal, geralmente você vê preocupações ligadas ao município, né, e as coisas que dizem respeito à vida do município. Então, esse tipo, talvez, de performance mais marsalesca, né, como a gente viu em São Paulo, pode não pegar muito bem em grande parte dos municípios, mas, de alguma forma, pega nas grandes capitais. Né? Por outro lado, a gente tem uma figura como o João Campos, que está numa capital e é ostensivamente uma figura de esquerda, né, embora isso possa ser discutido, mas é uma figura de esquerda moderada. É uma figura de bom moço. Né? Na longa história de bons moços da política de família, né, o João Campos é mais um desses. E parece ser, das pessoas mais jovens, né, nesse campo mais à esquerda, um dos que se destaca, em contraste com Boulos, que tem uma trajetória de militância mais marcada, uma figura que para a direita evoca, né, imagens ameaçadoras de pessoas que invadem casas e botam fogo nos ônibus e tudo mais. Então parece que há aí um caminho do meio, né, que vale muito para os municípios médios e pequenos, mas não sei se vale a nível nacional. E aí, a nível nacional, né, talvez a moderação não apareça como opção, mas ela, de fato, tem um peso, no sentido do peso do centrão. Porque, embora não afete diretamente, uma coisa dessa eleição, né, que a gente não pode esquecer, é o peso do orçamento secreto nos efeitos dessa eleição, das emendas discricionárias que, de certa forma, mobilizaram a vida dos municípios de maneira bem significativa e que vão continuar a mobilizar, uma vez esses prefeitos, esses vereadores inseridos, né, na política, nas instituições de fato. Há uma pressão, aí, um jogo de prestações e contraprestações que, de certa forma, meio que indiretamente vai afetar escalões mais altos da política, especialmente na Câmara e assim por diante. Muito bom, né, essa nossa conversa, porque, sim, a questão municipal, ela, digamos assim, ela tem um pragmatismo, né, muito forte quando a gente olha, né, como Elimar apontou, mas, por outro lado, foi uma eleição municipal onde temas que são nacionais, exemplo, a violência, já foram trazidos pelos contendores, especialmente nas cidades grandes, tá? Então, eu acho que isso chama a nossa atenção, por exemplo, para certos assuntos que vão estar certamente no cenário e vão ser muito, muito, muito mobilizados pela extrema-direita, tá? Então, acho que a violência é um desses temas que vai aparecer muito na cena. A questão do aborto, que a gente viu, né? E aí não tem como não rememorar, né, o pleito, por exemplo, estadunidense hoje, porque uma das coisas que acontece nesse cenário, né, que agora vai ser o cenário com o qual a gente vai ter que lidar nos próximos 2 anos, é que esse recrudescimento de um protecionismo estadunidense, que é uma das principais questões com a eleição agora do Trump, ele já se faz sentir. Por exemplo, ontem houve uma notícia de que a nova presidente do México, que é a Cláudia Sheinbaum, ela declarou, né, e anunciou a reestatização do petróleo e da energia no México. Lembrando que o México é um vizinho que lida com violência ali ao lado, né, dos Estados Unidos e com a fronteira e tudo mais, né? E ela chama atenção, ela faz isso com o apoio do Congresso, aprovado em Congresso, e chamando a atenção que, ao fazer isso, não vai demitir em massa as pessoas, que seria, né, a lógica, digamos assim, de empresas privadas que, ao, né, terem que mexer na sua estrutura, tem como prioridade demitir, né, os funcionários, né, do petróleo. Então, não dizendo, eu digo assim, é um sintoma do tempo, eu diria, que a gente vai precisar lidar. Por quê?
porque agora vai ser a principal pauta internacional, pouco pirão, meu pirão primeiro. Então, isso é algo que está na sala, e aí me preocupa, porque Bia estava chamando a atenção, né, dessa fala do Boulos, por exemplo. Então, precisamos radicalizar? Não sei. Acho que não sei se é uma boa né, o que nesse sentido gostaria de insistir. Eu acho que existe, né, da população uma diretriz que é: nós, nesse contexto de crise, né, votamos por moderação. Eu acho que isso é interessante para refletir e radicalizar num contexto de diminuição de votos. Vejo, né, que isso é algo para a gente refletir sobre como essas agendas vão ser construídas, porque Bia está correta também que o Tarcísio ele vem com propostas de usar e mobilizar a polícia de uma forma que a Constituição não autoriza. Então, eu diria que mais ainda, né, serão tempos onde as constituições democráticas no mundo estão sob ataque. Então, é um momento onde devemos não só zelar pela Constituição, e aí eu não acho isso nem um pouco um discurso antiquado, porque já também ouvi pessoas dizendo: mas a Constituição ela não entrega tudo isso. Nenhuma Constituição entrega, e Constituição é acordo sobre valores. Então, assim, eu acho que o pior dos autocratas, desde que se estudam autocratas, podemos pensar aí desde o pensamento clássico, é que eles sempre estão dispostos a usar o voto para transpor os princípios constitucionais. Então, eu vejo isso no horizonte, né, dos Estados Unidos, e a gente pode pensar também como isso impacta digamos assim, os nossos desafios internos. Ou seja, a resiliência do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ponto da Bia, e também a resiliência do Supremo, né, Tribunal Federal. Acho que esses serão temas cruciais para a gente pensar agora os próximos 2 anos. Eu queria ressaltar um pano de fundo, sabe? Que as eleições municipais mostram um pouco, sobretudo nas grandes cidades. Veja, a sociedade moderna criou uma hegemonia em torno da democracia de tal magnitude que você não tem nos países significativos do mundo ninguém que se coloque contra a democracia. Então nós temos hoje em dia uma disputa em torno do que significa a democracia. Veja, mesmo na Turquia, ou na Hungria, ele diz claramente: eu tenho uma democracia iliberal, mas eu mantenho a democracia. Então há uma redefinição. É claro que essa redefinição leva a uma deturpação, às vezes, de tal magnitude que, aparentemente, os indivíduos mantêm sua liberdade, mas, na verdade, eles estão perdendo, e o executivo, o presidente, passa a ser, entendeu, a autoridade máxima ao qual todos, inclusive os poderes distintos, devem ser submetidos. Mas essa questão é importante porque, por exemplo, já tem muita gente que defende que a China tem uma democracia diferenciada porque nela 100 milhões de pessoas votam, e ao nível local, bem mais do que isso. E constitui um regime autoritário responsivo, que é aquele que retira as populações da pobreza, certo? E, inclusive, começa a liderar a questão da recuperação do clima, enfrentamento do clima. Ou seja, é aquilo que o Fukuyama chamou de uma ditadura responsiva, um regime autoritário responsivo. E aí você tem a Hungria, você tem a italiana, você tem o Trump, etc. São todas tentativas. O campo hegemônico da democracia ainda permanece, embora escapando para ser rompido, né? Mas são narrativas em torno do que é a democracia, do que é a liberdade do cidadão, etc, etc. A democracia começa a se colocar em risco. Por que razão? Veja, o Pierre Charbonnier fez uma síntese interessante de uma grande visão que a gente tem nos últimos séculos, dizendo que nós caminhamos num paradigma marcado pela abundância e liberdade. E eu, fazendo uma discussão sobre esse trabalho, coloquei a questão de que a liberdade tende a ser substituída, o novo paradigma, pela segurança. Segurança provindo do risco de crise financeira, risco de pandemia, risco de violência urbana, risco de terrorismo, né, risco das mudanças climáticas, ou seja, o mundo é cada vez mais prende riscos e eu preciso, como indivíduo, ter segurança dentro dele. E aí eu abdico de algumas coisas para poder efetivamente ter essa segurança.
Então, tem uma hegemonia da democracia, mas a forma liberal está desaparecendo. Ela vai dar lugar a um regime autoritário? Não sei, mas há um movimento nesse sentido que a gente confunde, né, com a direita. E uma parte da direita fortalece esse movimento, mas não necessariamente toda essa direita. Então, esse é um elemento muito importante. E o último, só para fechar, as emendas vão jogar um papel importante, não tanto na eleição presidencial, mas muito na relação do parlamento. Entendeu? Aí você vai ter um componente importantíssimo, e a Constituição, um enrijecimento do sistema eleitoral e partidário que nós tomamos, porque as emendas ela flui absolutamente por aqueles que já controlam os aparatos, e vai continuar fluindo. Talvez a Alessandra discorde um pouco de algumas coisas, mas... Achei interessante o pano de fundo, né, que o Elimar colocou, no sentido de que a própria palavra ou noção de democracia está em disputa, né? E a gente vê, né, tanto o Bolsonaro falando quanto o Trump, né, que o povo é que decide, né? Que eles estão com o povo, eles estão ao lado do povo, e que o povo ele deveria, na acepção deles, ter mais poder do que a própria Constituição, né? Porque o poder emana do povo nessa narrativa aí que eles constroem, né? E nesse sentido também fico pensando, né, nessa questão que o Elimar colocou em relação à liberdade, que num regime autocrático a tendência é que essa liberdade venha a ser restringida. No entanto, no discurso deles, né, desses autocratas, de Bolsonaro e Trump, por exemplo, a liberdade é sempre também uma palavra de força, né? Não, a liberdade do indivíduo. Então, também nesse sentido, o indivíduo poder fazer o que ele quer. Então, o Bolsonaro podia ir lá pescar naquela área de proteção ambiental, porque ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, né? Assim como a pessoa também tem a liberdade de ter uma arma para atirar em quem ele quiser. Então, essa noção da liberdade individual, né, acima da lei, que seria um acordo social, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui um pouco, que também assim, tem a ver, vamos dizer, com a minha área, né? Na primeira eleição que Trump ganhou, ele ganhou e foi muito falada aquela manipulação feita pela Cambridge, através, né, da Cambridge Analytica, então, através das mídias, que ele enviou mensagens que apareciam, né, no Facebook apenas para alguns eleitores que tinham determinado perfil, que manifestavam, né, uma personalidade que eu poderia ter mais tendência a se sentir ameaçado, então mandava mensagens específicas que só apareciam para esses eleitores. E é interessante a gente perceber que agora, pelo menos que a gente sabe, eu acho que a nossa percepção, né, nos diz que não foi por aí, né? Quer dizer, houve de fato uma decisão, uma vontade do eleitor norte-americano de, né, eleger o Trump e não a Kamala. E tão sei, isso que ainda é um fato, assim, nós estamos gravando hoje, né, no dia em que essa eleição foi confirmada, e me parece que tem mais a ver com um fracasso do Partido Democrata, né, em gerir o país, do que, não sei, há um elemento muito forte aí, é difícil analisar, né, mas um elemento muito forte aí de um não ao Partido Democrata, né, e que o Trump também, por ser uma figura carismática, e por ter todo esse perfil que ele tem, e já ter também uma base muito forte, conseguiu se consolidar, né? Conseguiu vencer a eleição. Tem aí uma coisa que você coloca de importante, Bia, né? Que é essa rejeição mesmo, né? De um governo, ali no caso, democrata, né? E colocando isso em perspectiva, pensando sobre nós aqui no Brasil, né? Realmente eu acho complicado, né, essa ideia do Boulos. Não, a gente tem que radicalizar. Mas aí se coloca a pergunta, radicalizar o quê? A partir de que estamos radicalizando? Eu acho que pode ter uma coisa aí bem complicada, que é, bom, uma alternância entre governos de direita e esquerda é uma coisa mais ou menos comum, que acontece em muitos países, né? Só que eu acho que isso adquire um quê de ameaça existencial quando esses governos de direita são parademocráticos no mínimo, né? Ou pelo menos colocam em jogo a possibilidade de uma continuidade de alternância de poder, que é o que acontece numa democracia normal. Então, eu acho que tem aí um dilema, né? Uma encruzilhada na qual a gente se encontra, de
perceber que é do jogo democrático que haja uma rejeição a um governo como o do Biden, é normal, isso pode acontecer, isso não necessariamente significa que as pessoas estão loucas ou que elas estão sendo enganadas, pode ser que elas realmente não gostaram do cara, mas também viver num mundo em que isso significa uma adesão a uma figura como a do Trump, que não é uma figura necessariamente não muito confiável, né? O que contrasta, eu acho, com a nossa situação aqui no Brasil, projetando para as eleições presidenciais de 2026, eu queria trazer isso aqui para a gente conversar também, se a gente consegue projetar, pensar na possibilidade de um centro ou de um centro-direita mais moderado se projetando em 2026, ou se isso está fora das cartas, né? Se a gente vai ver realmente uma restauração, uma recolocação desse acirramento entre uma esquerda e uma direita extremamente direita, e uma esquerda que é, enfim, qualquer coisa que esteja ao lado dessa extrema-direita, né, que, por comparação, parece ser extremamente esquerda. Eita, então, vamos tentar, né? Eu acho que a gente não deve, achar que a extrema-direita não vai vir extrema-direita. Ela vai vir com um carro acelerado, né? A gente pode ver como Trump acelerou. Então, o que a gente pode... E aí também é bem difícil, porque, como eu diria, os Estados Unidos eles não podem ser o nosso parâmetro, porque nós temos outras instituições que não a deles. Então, a gente tem como tentar aprender algo de uma dinâmica que se pôs lá, que não tem as nossas instituições, não tem a resposta institucional que a gente teve aqui, né? E que, por outro lado, de alguma forma, o cidadão médio, né? Essa ideia de cidadão médio é tão esquisita, mas você pensa que os Estados Unidos sobreviveram ao Trump. Então, né? E aí, nisso, eu concordo com o que o Lula diz, que se as pessoas votaram, entendeu? Então, isto é um fato dado, as pessoas votaram no Trump. A gente até pode discutir que o Trump não teria esse espaço aqui no Brasil, porque nossas instituições não permitem. Só que lá é um outro lugar. E, portanto, isto pôde ocorrer lá, e de repente as pessoas votaram pensando assim, não, da outra vez as Forças Armadas não deixaram o Trump fazer o que ele queria, entende? E a gente é preferível lidar com isso do que lidar com tudo o que a campanha da Câmara acabou sinalizando, que pode ter sido muito, né? Apesar de para a gente, por exemplo, não ser dessa forma, pode ter sido muito para o público, para o cidadão e cidadãs, né, mais conservadores naquele universo. Agora, como uma diretriz, eu acho bem significativo esse plebiscitarismo. Então, volto a marcar, creio que sim, né, lugares, né, como a China, tem uma sinalização muito diversa, mas no sentido de que é uma cultura, né, e uma sociedade que para a gente aqui no Ocidente é muito diferente da nossa. Então, certas maneiras de lidar, inclusive com a pandemia, né, aquela questão de como as ruas lavavam e como fechavam as cidades, e fechar uma cidade lá é visto de uma forma, fechar uma cidade, né, em lugares onde as pessoas estão habituadas a ir e vir sem ter essa interposição é outra questão. Então, eu acho que o exemplo do PET é tão significativo, do PET que eu digo, daquele esquilo que, enfim, o esquilo de um tutor, que o tutor não tinha autorização nos Estados Unidos para ter o esquilo, e aí ele virou um grande tema da eleição, porque a fiscalização, né, que é correta, né? Então você não pode pegar um animal silvestre qualquer e transformar no seu pet. Né? Eles foram lá e pegaram, confiscaram o esquilo. Isso virou um tema tremendo na eleição. Então, eu acho que, né, esse tipo de narrativa, eu acho que a gente tem que contar que estará muito presente. E é importante refletir, né, sobre como atuar frente a esse tipo de narrativa, como é que, né, isso pode ser respondido e como fazer alianças, tá? Eu sei que as pessoas apostam muito em Tarcísio. Eu, particularmente, não acho que ele tem
o carisma, né, para isso, né, para ser presidente. Não acho. Como o Dória não tinha também, entendeu? Como, enfim, não me parece, tá? E, no caso, acho difícil, porque quando a gente pega o carisma, olha só o carisma, né? O Tarcísio e o Marçal, né? Eles não são a mesma coisa. Então, ele é mais moderado, né? Por outro lado, o Marçal é muito menos moderado, mas ele é essa coisa bolsonarista, né? Essa coisa bem chocante, ok? Então, por isso que, né, eu acho que é um caminho, um flanco em aberto ainda. Vai importar muito o que, né, vai acontecer agora nos estados sobre o tema da violência. Não é à toa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vocês podem falar das cidades de vocês, vem ocorrendo ataques e situações, né, com violência e com armas nas ruas, que não havia, fazia muito tempo que não ocorria desta maneira. Aí, de novo, lembrando meus alunos alemães, eu teve um que fez um trabalho apresentando para a turma sobre extremismo, e ele comparou o seguinte: as situações de milícia aqui no Brasil com as situações da ascensão da SS Stasi na Alemanha, porque uma das práticas era provocar uma situação contundente para justificar uma ação autoritária de governos, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado como dever de casa nesse ambiente, em ser cauteloso sobre soluções autoritárias rápidas, né, que trazem essa ideia de, olha, vamos resolver tudo aqui agora e vamos, né, e temos a última palavra, porque, né, isso é justamente mobilizar o voto para ações antidemocráticas. Eu acho que a segurança, sem dúvida, é um tema crescente, né? Como eu disse, nós estamos caminhando para um novo paradigma civilizacional e a questão da liberdade sendo redefinida e em troca da questão da segurança, porque veja, as mudanças que ocorrem no mundo, que têm ocorrido, elas são muito rápidas. Nossos cérebros não estão preparados para esses tipos de mudanças, e a ansiedade e a depressão crescem muito, sobretudo entre os jovens. As pessoas, em geral, estão cada vez mais inseguras. O Rio de Janeiro é um tipo de insegurança típica do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado poroso, né? Um queijo suíço, ou seja, um monte de buraco onde o estado não existe, né? E esse buraco é cada vez maior, mas não é em todos os lugares, né? O Brasil é multifacetado, ele tem muitas coisas. Como nenhum lugar teve o embate que teve em São Paulo, por exemplo. Entendeu? Esses são dois exemplos muito claros. E a gente está muito preso a eles, né? A gente esquece, por exemplo, isso favorece a argumentação da Alessandra, que o PL perdeu em vários lugares. Perdeu em Fortaleza, entendeu? Perdeu em Belém, ou seja, vários lugares que ele tinha um candidato próprio, eles perderam, inclusive contra esses conservadores democratas, né? Então, esse é um elemento importante. Então, a questão da segurança ela vai estar presente de formas múltiplas, né? Mas não é só a questão da segurança, é a questão dos costumes. Porque, veja, quando o mundo torna-se muito inseguro, porque, veja, antigamente, as mudanças sociais ocorriam de uma geração para outra. Hoje, coloca dentro da mesma geração. Eu estava fazendo uma fala sobre 2050 e levantando alguns dados, eu percebi que desde o ano que eu nasci até hoje, eu nasci em 47, até hoje, a Terra tem 6 bilhões de pessoas a mais, cara. 6 bilhões, eu não estou contando os que morreram, que estão vivos. 6 bilhões de pessoas a mais dentro do mundo. Nosso mundo era um mundo puramente ocidental, hoje está se esfacelando o mundo ocidental. O crescimento da Europa é menos de 1%. O da Índia é 6%. Entendeu? Você tem uma movimentação de mudanças extraordinárias na geopolítica, na demografia, em tudo isso. As mulheres não querem ter mais filho, cara. Aliás, os casais não querem ter mais filho. Por quê? Porque o mundo é muito arriscado, entendeu? Então, com isso, numa situação dessa natureza, as pessoas buscam, entendeu? Proposições políticas que deem, de um lado, segurança para ele e deem a impressão de que ele é livre. Vou dar um exemplo muito claro de um entrevistado meu. Ele, na época do bolsonarismo, ele tinha emprego na época do Lula e estava desempregado na época do Bolsonaro. Ou seja, ele estava empregado em 2018 e estava desempregado em 2021.
Mas ele defendeu Bolsonaro. E eu digo, mas por quê? Porque ele garante minha liberdade. Como a sua liberdade? Por exemplo, ele é defensor de que eu não preciso usar cinto de segurança, que eu não preciso respeitar a velocidade de trânsito, entendeu? Porque eu que tenho que dirigir minha vida e não os outros. Mas tu está desempregado, cara, tu está na merda, desculpa a expressão, e tu está achando que está tudo muito bom, pois está. Né? Então veja isso, esse país, por exemplo, nunca teve melhor do ponto de vista econômico, mas a reprovação do governo não baixa de 40 e pouco. 40 e pouco da população diz que a economia vai mal, veja bem. Então, isso é outra coisa também de mudança, entendeu? Você não sabe mais o que é verdade e o que é falso, entendeu? O que é certo e o que é errado. Você não sabe mais se a sua profissão vai existir ou não vai existir no futuro. Então, a insegurança das pessoas é muito grande. É muito grande. Eu vejo meu neto começou a trabalhar estudar programação, mudou. Por quê? Porque a IA vai substituí-lo daqui a 5 anos. Aí ele está trabalhando com segurança da informação. Por quê? Porque essa é mais difícil de IA fazer. E o Brasil, como é um brasileiro meio malandro, tem mais chance nesse mercado do ponto de vista internacional. Porque sabe. Aí ele está fazendo, sabe o que é um curso, além do curso normal da faculdade, um curso do hackers de bem. Claro que aprende a hackear para poder defender o sistema, cara. Então, o mundo é muito diferente, entendeu? Desse mundo fabril em que nasceu o PT, ou desse mundo católico que nasceu o PT. E nós também, a gente tem que ter presente de que as mudanças vão ocorrer, as pessoas vão buscar, né? Quando a gente está com um avião tremendo, o que a gente pede? O cara que não acredita em Deus começa a acreditar, e alguns outros querem voltar ao útero materno, que é o lugar melhor de segurança, entendeu? E nós temos um pouco no mundo assim. As mudanças climáticas vão piorar enormemente com a história dos eventos críticos, né? Com Trump. O petróleo vai jorrar toda forma. Você vai ver, nós vamos abrir a equatorial. Né? A zona equatorial aqui de exploração do petróleo vai ser aberta. E um dilema terrível, que o Brasil podia ser o país de melhor matriz energética do mundo, entendeu? Inclusive se descarbonizando muito rapidamente, mas vai outra vez voltar. E sob o argumento qual? O mesmo argumento da extrema-direita contra a democracia. Né? Ou seja, vão fazer o petróleo para financiar a sociobioeconomia. Esse é o raciocínio. E toda vez que você tem uma força hegemônica, um campo hegemônico, você só o destrói de dentro. Entendeu? Então você não pode se colocar contra a democracia. Não. Eu sou a favor da democracia e a minha democracia equivale porque garante a sua liberdade, garante o seu emprego, garante a sua segurança. Então, é esse mundo que nós estamos vivendo, que temos que decifrar, entendeu? E é com ele que eu, às vezes, tenho dificuldade de dormir, porque eu não consigo entendê-lo em sua plenitude. Não, eu gostaria de só complementar essa fala do Elimar, né, porque também fiquei muito impressionada com uma informação da Esther Solano, que é uma socióloga, professora da Unifesp, e ela faz pesquisa empírica com eleitores do Bolsonaro. Então, ela disse que, conversando com uma senhora evangélica, ela perguntou, então, mas por que a senhora prefere, né, votar no Bolsonaro, mesmo que tendo todas essas políticas aí do Lula, que, enfim, no caso da casa própria, várias coisas, né? Ela falou, não, eu prefiro que o meu filho seja desempregado, mas que ele continue na família. Não tem também esse valor aí, né, das pautas de costumes, de costumes, exato, pauta de costumes, de valores, que aqui no Brasil, né, elas são muito fortes, né, e elas, enfim, definem muito do voto também. E uma outra coisa que eu queria só trazer aqui para a mesa, né, é que também um outro cientista político, que é o Celso Rocha de Barros, ele escreve na Folha, participa também do podcast Fórum de Teresina, e ele tem falado que, na visão dele, ele acha que a esquerda vai precisar se unir em uma federação para as próximas eleições, né, dado essa perda do eleitorado, esse enfraquecimento da esquerda. Então, só é isso que eu gostaria de acrescentar. Então, última, o tempo está acabando. Está acabando, então que bom, Bia, você trazer Celso é um amigo querido. Acho que é isso. São tempos difíceis, são tempos de ter o pé na realidade, então de perceber que as redes internacionais, né, elas se fortalecem. Então, acho que Elimar estava falando sobre a questão da exploração do petróleo,
né? E foi dito aqui como a gente sabe que ninguém quer receber Bolsonaro lá fora, mas o filho dele está lá, né? Então, isso, né? Essas alianças, elas se põem, então é sim um momento de cautela e de concertação. E eu acho que a gente, de novo, nós conseguimos passar por 2022. Acho que 2022 foi um momento crítico, assim, crítico em todos os sentidos, né? Não só da sobrevivência da pandemia, mas, enfim, porque as coisas estavam ali de uma forma muito severa. Então, é sobre conseguir manter algo frágil, que foi construído, mas que foi histórico e fundamental. Acho que isso, né, é o que temos como desafio, sabe? Não, né, por um lado, não pensar está dado, mas eu acho que ninguém acha que está dado. Mas também pensar, olha, conseguimos. E eu acho que uma das coisas que comentei com o André é que muitas vezes os próprios analistas, eles não estão habituados a ser governo, né? Então, assim, pensando os intelectuais de esquerda que às vezes, né, trazem certas pontuações, não que nós aqui estamos elaborando, mas as pessoas, por exemplo, que falam em radicalizar, elas não têm essa compreensão de que foi recebido um apoio da população. Então, é resiliente a crítica, né? Então, eu acho que isso até as pesquisas mostram, Elimar, que a própria notícia sobre a economia positiva em governos de esquerda, ela é menor, sabe? Então, assim, temas do desemprego, por exemplo, que se fosse um governo mais conservador, estariam todos os dias no jornal, olha como o desemprego está pequeno. Na hora que há um governo, né, que é considerado de esquerda, a forma como isso é noticiado é uma forma mais branda, porque existe um temor dos setores da sociedade de deixar que essa hegemonia se constitua. Então, isso está mapeado em pesquisa também. Então, eu acho que é isso, é saber, trazer, né, fazer assim, olha, estou fazendo, acreditar no seu, estamos fazendo, e todo dia trabalhar mostrando, né, olha só, o quanto a gente está fazendo. Porque eu acho que isso é o que figuras como o Campos, o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro têm feito. Né? A gente vê isso acontecer em cidades. Então, como é que é preciso também, né, essa questão de pensar o que estamos fazendo e sim, estamos ver os pontos positivos e de uma forma muito modesta no sentido de pensar nas alianças também. Então, né, de reconhecer que o que é possível hoje é possível pelos apoios que foram recebidos no processo. Porque também, senão você se isola, e o pior dos caminhos é se isolar. Quando, né, Bia trouxe a questão da federação do Celso Rocha de Barros, eu acho que é nesse caminho, né, nesse caminho de tentar concertação e não radicalização. Eu acho que a esquerda avança no mundo inteiro, a direita avança no mundo inteiro, a direita avança no Brasil, e a gente tem especificidades. Não é porque anda no mundo inteiro que avançou nessas eleições que vai necessariamente continuar a avançar e que nós estamos derrotados. Agora, para não sermos derrotados, ou seja, para que as forças progressistas, as forças que consideram que a democracia é essencial, precisa ter divisão de poderes, precisa ter liberdade de expressão, etc., etc., é preciso que ela faça uma espécie de autocrítica, não precisa ser pública, mas ela precisa entender as razões das suas falhas. Né? A ideia de federação é muito interessante, mas arrisca que simplesmente vamos nos unir para morrer juntos. Porque eu aprendi com Miguel Reis que você só ganha a direita dividindo a direita. Se você apresenta um candidato, todo ele com partido de esquerda, morre. Veja bem, ou a gente divide a direita, ou a gente vai naquele campo para guardar algumas coisas importantes. Né? Só que essas coisas importantes, do meu ponto de vista, a esquerda também está perdendo. A esquerda não defende a questão climática, entendeu? Ela não defende essa questão climática. A esquerda não tem discurso universal, discurso fragmentário, discurso para um segmento A, para o segmento B, para o segmento C, para o segmento C, entendeu? Ou a gente consegue reconstruir isso, e isso é um esforço intelectual muito grande, coletivo, ou nós não teremos condições de dar continuidade.
Agora, de toda maneira, não me parece que o risco maior seja a extrema-direita no poder no Brasil hoje. Espero estar certo amanhã de que a extrema-direita não terá brecha e que teremos um governo de esquerda e direita, enfim, de centro-esquerda ou centro-direita, sei lá, mas alguma coisa mais moderada do que os extremos. Só uma coisinha que eu queria falar, assim, né, tem muita coisa para a gente falar, parece que não, a gente pode ficar aqui horas, né? Mas tem um sujeito oculto, né, dessa eleição que a gente não tocou, que foram essas tais emendas parlamentares, esse tal orçamento secreto, que eu me lembrei na fala da Alessandra, né, da importância da comunicação do que fez, né? Eu vi recentemente algum dirigente do PT falando isso. Chegou nas prefeituras chegaram várias políticas do governo federal, mas essas políticas chegaram com o nome do prefeito local. Não foi identificado que essa política veio do governo federal. Então, assim, também, quanto que esses financiamentos aí, que foram capturados, né, pelo Congresso Nacional, não influenciaram nessa última eleição municipal, né? O campo da comunicação, Bia, também é um campo que nós fomos derrotados. Quando a Alessandra diz não sai notícia da economia, etc. Tal, quando você fala isso aí, é porque nós fomos também derrotados aí, cara. Nós não sabemos nada. O campo da comunicação nós fomos derrotados. Mas não só. É isso, então. Estou feliz da vida de ter participado aqui e escutado essas pessoas maravilhosas. Tá ótimo. Eu mudo a sensação, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Né? Voltemos sempre, como se diz, né? Porque foi tem que voltar mesmo, né, Lucas? Tem que voltar, foi excelente, muito, muito legal, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Alessandra, obrigado, Elimar, obrigado, Bia, por participar. A gente vai ficando por aqui, então, nesse nosso especial de eleições, e nos vemos daqui a 15 dias no próximo Conversa de Ateliê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia a todos.